Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. O programa Acima de Tudo Amor vai mais uma vez trazer para vocês a história de pessoas que se dedicam, que se apaixonam em nos ajudar, pessoas que moram distante de Barretos, pessoas que se colocaram como voluntários, que se tornam então coordenadores de uma região, que passam a fazer parte muito forte, muito importante na vida do hospital, que nos dá segurança de saber que pelo menos uma vez por ano ela vai fazer uma campanha muito forte, uma campanha maciça na sua cidade e abrangendo aquela região de mais próximo da sua cidade. E também tem várias outras campanhas durante o ano que o hospital tem, como Passo que Salva, Outubro Rosa, tantos projetos que o hospital tem, que a responsabilidade dessas campanhas recai em cima desses coordenadores. E para isso que nós temos, eu e o Zardini, temos a incumbência de descobrir quem são essas pessoas, quem são essas almas que possam estar honestamente fazendo alguma coisa por livre e espontânea vontade, por interesse só de ajudar o próximo. Eu acho que hoje nós vamos trazer experiências para vocês também ficarem motivados de como que aparecem as pessoas certas na hora certa, para que a gente possa continuar a nossa luta de buscar como pagar a diferença que o governo não paga, o SUS paga nem metade de quanto custa o que nós fazemos todo mês. E são por essas pessoas que nós temos solução para os nossos problemas. Então, mais uma vez, eu e o Zardini temos que mostrar para vocês como é que existe tantas pessoas com a mesma alma do fundador do Hospital do Câncer de Barretos, do meu pai, Paulo Prata, pessoas que se apaixonam em fazer um ato de amor pelo próximo. Zardini, os nossos convidados de hoje, eu sei que eles vieram todos viajar de muito longe. Nós vamos começar aqui pela Beatriz Gambarato, que é coordenadora de Pirajuba, que é uma pessoa que aderiu a esse projeto há pouco tempo, apaixonada pela ideia. Quando as pessoas se doam para essa causa, tem que ter um motivo, e esse motivo nós vamos descobrir agora, na hora que depois o Zardini apresentar por que cada um foi escolhido. Depois nós temos aqui o Osmar Bruno, coordenador de Birigui, e coordenador de mais de 10 anos que faz esse trabalho, que também o Zardini vai poder falar tão bem como que uma pessoa fica tão impregnada de passar de mais de 10 anos fazendo parte de todo ano, buscar uma forma de fazer um evento grande para nos ajudar. E depois nós temos a Alessandra Queiroz, ela é de União de Minas, é a nossa coordenadora há muitos anos também, há mais de 12 anos, e que essas pessoas têm uma história que para nós é muito importante, a motivação que eles nos dão, mas é muito importante explicar como é que nasce, como é que fideliza essas pessoas, Zardini, ao projeto nosso, como é que nós encontramos a alma certa, na hora certa, no momento certo que nós precisamos. Algumas coisas interessantes que a gente precisa saber costurar. E eu, desde moleque, eu escutava uma vizinha nossa dizendo: a minha mãe mora em Birigui. Para ir a Birigui se gasta o dia inteiro, vai de ônibus até Rio Preto, de Rio Preto pega. E um dia eu vi que Birigui não tinha coordenador. E vai procurar. Birigui é uma cidade de muitas fábricas de calçado, uma cidade assim muito alegre, muito dinâmica. E eu fui até um outro coordenador dizendo: eu preciso ir a Birigui, descobri uma pessoa que se coloca a serviço. E ele falou para mim: Zardini, tem um homem lá, dono da Birifértil. Esse homem é um homem de igreja, é um homem comprometido,
Falei, então é esse que eu vou. E fui lá e não teve outro. É interessante observar uma coisa. Deus não escolhe assim pessoas capacitadas, mas Deus escolhe e capacita as pessoas. E a história do Osmar é tão interessante que até foi uma vez processado por causa do hospital. Mas naquele tempo eu falei, vou perder o Osmar, mas o Osmar continua firme conosco até hoje. Então tem muita história para Tem contar muita aqui. história. Hoje o programa tá forte de histórias bonitas, porque uma pessoa ser processada e depois ela, pela causa, pelo hospital, e continuar, a história deve ser muito bonita e nós vamos deixar vocês curiosos. Tem 3 blocos nesse programa, nós vamos saber. E depois, como é que vem? Depois vem a Alessandra Queiroz. A Alexandra já foi uma outra história. Veio ela e o atual prefeito de União de Minas, a Alexandra era secretária do prefeito. E eles vieram aqui para fazer uma subvenção para o hospital. Isso há muitos anos. E chegaram aqui, começaram a falar sobre a subvenção, e eu tinha um mapa muito grande do Brasil, e eu fui mostrando para ela, Alexandra, ó, nós temos coordenação aqui, nós temos aqui, e na dela não tinha. Mas ela era muito jovem, muito jovem. E eu simplesmente fui falando as nossas necessidades, e a Alessandra também engoliu o anzol. E vocês vão ver a história que essa menina tem para contar. Então, nós estamos vendo que nós temos a absoluta convicção que quando as pessoas entram nesse projeto, elas entram com uma concepção de amor mesmo, de vontade própria, de sentirem que elas vão fazer a diferença. Eu costumo dizer que eu tenho provas mais científicas que um leigo salva vidas. Eu acho que todos eles, no fundo, sabem que eles, pela ação deles, eles também estão salvando vidas, mesmo sem ser médico. E nós temos, então, agora a história da Beatriz, que é uma jovem, que tem uma moça extremamente jovem, como você está falando que foi, na época, a Alessandra extremamente jovem, e que nos motiva de ver uma jovem que tem tantas coisas para ser feita, tantas ocupações, e ela é empresária ainda, trabalha com um projeto de família, de agronegócio, e se prontificou também, faz parte hoje da nossa coordenação. Então, da onde que vem a história da Beatriz? Vem do tempo que eu era padre, lá em Jaborandi. Eu conheci muito os avós dela, a mãe dela, e de repente eu deixei Jaborandi, fiquei só em Barretos, depois deixei de exercer o ministério, e agora, através do analista do Estado de Minas, me chega aqui em mãos família Gambarato de Jaborandi. Falei, meu Deus, Gambarato é aqueles amigos nossos lá de Jaborandi. Então, vim reencontrar a mãe e, juntamente com a mãe, a filha que assumiu esse trabalho na cidade de Pirajuba. E é interessante observar, Henrique, que Pirajuba já teve um coordenador, e o coordenador era também de Jaborandi. Que coincidência. É impressionante, tem muita gente de Jaborandi lá em Pirajuba. E eles assumem a causa para valer. Bom, e hoje nós temos essa alegria. São 3 coordenadores, cada um com o seu perfil, mas pode ter aquela parte que seja de vida pessoal, de vida particular, diferente uma das outras. Cada um tem uma profissão, mas na essência vocês vão perceber que eles têm a mesma alma, têm os mesmos valores. Então vamos começar então pedindo para o Osmar. Osmar, como é que foi essa história? Primeiro de como você entrou no processo, como você sentiu esse convite para você, o que significa isso para você, seu trabalho, e como que foi depois, talvez nem dê tempo nesse bloco, nós estamos já quase no meio dele,
de você contar como é que foi essa história do processo. Como é que foi essa história? Primeiro quero agradecer o convite, né, para a gente vir falar aqui em nome da cidade de Birigui e falar do hospital. Agradeço o convite de vocês. Estou muito feliz. Como o Zardini falou, há 10 anos atrás, ele não foi em Birigui, ele me ligou. Eu recebi uma ligação depois, ele foi. Eu recebi uma ligação aqui do Hospital do Câncer de Barreto, é o Zardini, e eu tenho um convite para fazer para você, e você não pode falar não. Eu falei, mas peraí, né? Que é esse convite que você vai fazer para mim? Então não é convite, é intimação. Aí ele explicou o caso, que eu fui apresentado para um coordenador do Brejo Alegre, que é o Gilson, a gente era muito amigo de igreja. Na hora eu não consegui falar não para ele. Eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma do que é isso, mas desde já eu vou te dar o sim que eu vou participar e vou trabalhar em Birigui. A gente via falar muito do hospital, do trabalho bonito que o hospital fazia, de pessoas de Birigui que eram atendidas. E aquilo eu me senti tocado, que era a hora, era o momento de eu começar a fazer alguma coisa pelo Hospital do Câncer de Barreto na minha cidade. E foi onde que eu falei o sim para ele. E aí a gente começou um trabalho há 10 anos atrás na nossa cidade. Eu não sabia por onde começar esse trabalho. Convidei um amigo meu, até vou dizer o nome dele, que é o Rodrigo Burini. Falei, Rodrigo, o que nós fazemos? Vamos fazer um leilão? Aí a gente começou com a história, né? Quantos leilão tem? Já tinha 3, 4 leilões na cidade. Aí onde surgiu a ideia, junto com o Henrique, de trazer o Zezé de Camargo para fazer o nosso primeiro evento em Birigui. E a gente, eu sei, é muito trabalho, é muito desgastante, mas a gente faz com amor. E a gente daí para cá só veio crescendo, assim, a vontade de fazer as coisas para o hospital aqui em Barretos. Então, e nesse tempo todo, Osmar, vamos dizer, você sente que é uma missão, é uma missão que você sente intimamente servindo a Deus com isso? Vou até contar um fato que ocorreu comigo e você. Eu lembro que uma vez, num desses anos, não vou te falar a data certa, além desses eventos que a gente fez um evento assim de arrecadar alimento. Eu comecei com óleo de soja, resumindo, carregamos uma carreta de 27 toneladas, 25 toneladas, entre óleo, bolacha, essas coisas. O primeiro evento assim, que a gente fez, campanha fora o evento que a gente faz no ano. E eu encontrei você um dia, o Zardini, aqui num dos eventos, aí eu falei, nossa, mas pô, a gente mandou, a comissão não recebeu nenhum obrigado, nada, né? Eu lembro que você virou para mim e falou, aquele lá em cima está vendo o que você faz. Então daí para cá, tudo que eu faço para o hospital e para as entidades que a gente trabalha, a gente está muito envolvido na igreja, é assim, só agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim em troca. Então, Osmar, a gente fala, é bom até que você lembrou disso, a gente tem a obrigação de agradecer. A gente tem aquele jornal, o que era o Bom Samaritano, que é o informativo do hospital, comunicando aquilo. E a gente, às vezes, peca realmente de não conseguir anunciar na hora certa, no tempo certo. Mas o Zardini que coordena todo esse movimento e, às vezes, a gente falha, não consegue, às vezes, mandar um agradecimento na hora certa. Mas quando eu vejo uma pessoa como você, que tem 10 anos de fidelidade a essa causa, porque você no íntimo, eu te fiz a pergunta porque eu sei que no íntimo você sabe que você está servindo a Deus. Se a obra é de Deus, porque essa obra é de 100% atendimento para os pobres, oferece toda a dignidade, toda a honestidade do que ela faz. Vocês têm que morrer de orgulho de saber que nós temos uma medicina, que nenhuma medicina privada tem algo que faça melhor que nós, e nós temos muito que fazemos melhor que eles. Então, por esses valores, eu falo, a gente tem que ter certeza absoluta que nós estamos fazendo isso para receber um mérito só perante a Deus. Mas lógico que entre nós estamos aqui hoje, inclusive no programa, para valorizar, para mostrar para o Brasil inteiro os exemplos que vocês dão de motivação para nós e de amor que vocês têm de continuar perseverando fazendo isso. Porque senão passava um tempo. Nós estamos vendo uma jovem, tão jovem, entrar na nossa família para servir e vendo o exemplo de vocês que não cansam de fazer isso. Por isso que as histórias são cada uma mais bonita que a outra. Nós vamos deixar para o segundo bloco para tirar do Osmar uma história de um processo, mas nós temos que tirar a história da vida deles também para que sirva de exemplo para nós,
como é que eles encontram um tempo para também cuidar da própria vida, do próprio negócio e cuidar de ajudar o Hospital do Câncer, que ajudando aqui você está ajudando a salvar vidas. E eles têm absoluta convicção disso. Por isso, Osmar, nós vamos voltar no segundo bloco, inteirando a sua história de que processo é esse que você tomou, que o Zardini achou que você ia nos abandonar. Né, Zardini? Nós temos muita história. Então, no segundo bloco, nós voltamos para vocês, completando a história do Osmar e seguindo com as histórias lindas desses nossos coordenadores. Cada um tem uma história mais bonita que a outra. Por acima de tudo, amor. Bem, eu gostaria muito de comunicar a todos a importância que nós lançamos um novo projeto, que é o Telemarketing, para poder nos ajudar. Como vocês sabem, a despesa do hospital cada vez aumenta mais e nós precisamos muito de ajuda. Por isso nós estamos fazendo mais esse apelo, que todos possam entender o motivo que nós estamos agora buscando um recurso de outra forma. Se você receber uma ligação do nosso hospital, que você possa nos ajudar, que é muito importante para nós. Muito obrigado.